E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Volkswagen Polo, esse aqui na versão TSI com câmbio manual, que é um bom custo-benefício para você, que é um carro completinho, que anda muito bem e ainda assim é bem econômico. Quer saber tudo sobre ele? Fica aqui até o final do vídeo. O novo Polo chega na linha 2023 com algumas mudanças. Perdeu algumas coisas, mas também ganhou outras. Algumas mudanças aqui no visual e um dos equipamentos que ganhou foi faróis Full LED. Isso em todas as versões. Então a gente tem esses faróis Full LED junto com o DRL também LED aqui no cantinho, que é combinado com a luz de seta. Então aqui na frente tudo é em LED. Também tem um desenho novo. Na versão Highline e outras versões tem aqui alguns detalhes cromados. Na versão Comfort Line, na TSI como essa aqui e na MPI, que é uma antes, não tem. Mas ainda assim também é um para-choque novo. Aqui o logo da Volkswagen, logo novo da Volkswagen, que dá até uma impressão de que tem um ACC, porque ele é como se fosse aquele logo de vidro, parece um pouco pelo menos olhando de primeira vista, mas claro que esse carro não tem nenhum tipo de assistência de condução, nem nada do tipo. Também não tem sensor aqui na frente, é uma versão mais de entrada, é a primeira versão com motor TSI. Então a gente tem a MPI, que é a mais básica, com motor aspirado, e aí tem a TSI, que é esse aqui, com câmbio manual, e aí vem Comfort Line também com esse mesmo motor, mais câmbio automático, e a versão Highline, claro, também com câmbio automático com motor TSI. Lembrando que agora a gente tem algumas diferenças no motor, né? Então aqui, nova grade, ficou bem bonitão. O motor agora aqui, tivemos uma leve rebaixada, né? Antes a gente tinha o 200 TSI, agora a gente tem o motor 170 TSI, que mesmo tendo ficado mais fraco, ainda é uma baita opção de motor. Lembrando que agora ele rende até 116 cavalos no etanol, 109 na gasolina, 16,8 kg de torque. Tem uma tampinha que soltou aqui, eu não sei de onde ela veio. Deixa eu guardar. E atrelado a um câmbio manual de 5 velocidades, o MQ200, a gente faz esse bonitão aqui de 0 a 100 em 10 segundos. Lembrando que o torque também ele vem a 1750 giros, ou seja, bem lá embaixo. O turbo enche rápido e ele anda realmente muito bem, ele é muito esperto, tanto na estrada quanto na cidade. E você falar, pô, mas o carro anda muito bem, ele vai gastar muito também, né? Mas não, ele faz 9,6 na cidade com etanol. Estou conseguindo fazer números melhores do que isso, eles divulgam 10 na estrada, mas olha, dá para fazer bem mais do que isso. A gente vai falar melhor sobre consumo quando a gente estiver dirigindo o carro no final do vídeo. Mas aqui a gente não tem nenhum tipo de manta acústica e também é na varetinha. Mesmo assim, ainda é um carro bem silencioso, você quase não ouve ruído nenhum lá dentro. É um carro bem macio de rodar, não tem muita vibração também. Então eu acho que aqui a parte da manta acústica fica mais pela estética do que pela funcionalidade. Detalhe interessante é que a grade ela só é aberta aqui nesta metade, daqui ela é fechada. Pois é, diferente, né? Nunca vi isso num carro. Nessa versão a gente também tem rodas de liga leve já, né? A versão antes dessa tem rodas de calota, aqui já é roda de liga leve, porém uma roda bem simples, né? Uma roda de 15 polegadas, talvez 16 porque ela é mais bonita. Ela não tem nenhum aplique, nenhum nada, ela não é diamantada como na versão top de linha, mas eu acho que talvez se ela fosse escurecida ou tivesse algum detalhe mais legal, se pintasse só de preto já ia ficar mais bonito. Eu acho que essa roda dá uma certa empobrecida no visual do carro, mas isso quando você olha assim no aspecto geral. Quando você olha aqui para a roda, você vê que ela é bem trabalhada, ela tem um desenho bonito. Eu gostei, eu só acho que talvez no aspecto geral ela tinha que ter algum detalhe diferente ali para poder chamar um pouco mais de atenção. Mas a gente sabe que o Polo agora ele não é mais aquele carro para chamar atenção, não é mais aquele carro que está num segmento acima, eles querem pelo menos colocar num segmento acima. Agora ele realmente está bem alinhado ali com os concorrentes, ficou mais barato também. Então isso faz parte de corte de custo, né? Senão o carro não consegue ficar mais barato. As linhas no geral continuam as mesmas, então aqui na lateral tem esses mesmos vincos bem bonitos, o retrovisor continua com o repetidor de seta, porém a chave não é presencial nessa versão aqui, a gente tem chave canivete. Mas é um detalhe também que conforme você vai subindo ali nas versões do carro, você vai ganhando itens a mais. Agora, bora aqui para a traseira, eu quero te mostrar algumas diferenças que lá atrás menos mudou. E já aqui na traseira do novo Volkswagen Polo
bom, a gente não tem muitas diferenças. Ao contrário da restilização lá na Europa, aqui a gente mantém a mesma lanterna, não tem aquela puxadinha para cá igual tem lá, mas ainda assim eu acho um carro bem bonitão. Agora aqui fica tudo escurecido, preto, tem uns detalhes cromadinhos aqui do lado também, prateadinhos, que dá um visual bem legal. E diferente lá da frente, que tudo é em LED, aqui atrás nada é em LED. Para não dizer que nada é em LED, o brake light é em LED, tá? Mas a lanterna, que importa mais pro visual, não tem nada em LED. Então talvez uma luz de freio, como é lá no Virtus. O Virtus agora é em LED, né? Poderia ter. E aqui continua tudo halógeno. Mas tudo bem. Provavelmente a gente tem um farol de LED lá na frente, que é uma coisa bem interessante. É realmente bem legal. E aqui sensor de estacionamento. Não tem câmera de ré nessa versão aqui. E também essa parte aqui é mais simples, é tudo num plástico um pouco mais comum, não tem nenhum detalhe prateado, nem nada do tipo. Mas, como eu já disse, é uma versão mais de entrada, então tudo bem. Aqui a sigla TSI, então fica bem bonitinho. Agora vem escrito Polo aqui no meio também, com uma fonte bem bonita. Mas tem um grande problema nessa traseira aqui, é uma coisa que me incomoda, eu tenho certeza que incomodou todo mundo que testou o carro e também vai incomodar você. Se você quer abrir o porta-mala, bom, não tem como abrir por aqui. Nem pelo logo, igual era alguns outros carros da Volkswagen, e não tem como aqui. Você tem duas formas de abrir o porta-malas. Ou pela chave, ou você tem que vir aqui dentro e apertar, manter pressionado, na verdade, o botãozinho. Agora ele abriu. Ele demora um pouco também, não é só encostar no botão, você tem que encostar e manter pressionado. Ele fica do lado da alavanca de câmbio, e aí você abre. Nem com a chavezinha aqui também não vale. Vê que você já está com a chave na mão, você vai lá e aperta, mas faltou uma abertura elétrica aqui, poderia ter muito fácil. Não pena isso. Mas tudo bem, pelo menos a gente ganha em espaço. Aqui são 300 litros de capacidade, o que é um bom espaço para a categoria, um bom espaço para um hatch, bem dentro da concorrência. Alguns têm menos, alguns têm o mesmo e só um tem mais. Também tudo forradinho, aqui não tem plástico, então assim, não tem tanto corte de custo ao ponto de aqui ser na lata. Então aqui tem um plástico bonitinho, tudo no carpete, porém não tem iluminação. Pois é, uma iluminação faz falta, né? E é uma coisa razoavelmente simples assim de pôr. Aqui tem uns ganchinhos que ajudam você a colocar algumas coisas aqui atrás. E o step, né, que é uma das coisas importantes do carro, é um pneu praticamente do mesmo tamanho lá de fora, que é 18560 aro 15. Aqui fora é 18565 aro 15. Ou seja, é um pneu normal. Você não precisa ficar rodando a 50 por hora, a lei diz que sim, né? Mas é um pneu que você consegue rodar um pouco mais aí. Por mais que não seja exatamente o mesmo tamanho, é praticamente o mesmo. Então aqui também fica a parte do triângulo, ele fica bem bonitinho, aqui não fica igual a algumas marcas aí, né, que põe isso aqui num saco de lixo, parece que é um saco de lixo e deixa solto. Aqui não, ó que bonitinho, bem feito, tudo em plástico, ó. Você puxa aqui, então assim, pô, isso aqui é um cuidado. Ó, tem até aqui uma borrachinha para não deixar fazer vibração, nem ficar fazendo barulho. Eu acho isso aqui sensacional, mesmo sendo num carro de entrada. O que não é sensacional é que eu não sei guardar, calma aí. Aí, agora foi. Tá, até que eu não sou tão burro assim. Pronto. Bom, visto tudo por fora, porta-malas e detalhes, vamos para dentro. Aqui dentro também tiveram algumas poucas mudanças e também algumas polêmicas. Venha! E já aqui atrás do novo Volkswagen Polo a gente vê plástico e plástico e mais plástico. Aqui tem uma textura diferente daqui, então já é legal. Os encaixes são muito bem feitos, mas é tudo em plástico. Aqui engana bastante, essa peça realmente parece couro, mas não é. Então, tudo em plástico, claro, né? A maioria dos carros dessa categoria, principalmente das versões de entrada, são plástico também. Então não peguem no pé da Volkswagen. Não falando assim, parece que eu estou defendendo os caras, parece que eu estou sendo pago, né, para falar isso. Mas não é isso não. Aqui também tem um puxador bacana aqui em plástico, né? Então ele é bem firme e talvez faça um pouco da função do PQP, que aqui é inexistente. A maçaneta aqui
é um black piano. Isso eu gostei, ficou bem bonito. Mas aqui a gente já vê alguns cortes de custo, como por exemplo, bolsão de revistas inexistente. Pô, pelo menos desse lado podia ter, né? E os bancos inteiriços também. Isso a gente vê uma boa diferença para o que era antes. Mas pelo menos são bancos bem confortáveis. Aqui a gente vê que ele tem um salto aqui para frente do banco. Então a perna fica muito bem encaixada aqui. Não fica faltando aqui, sobrando espaço. Fica muito bom. Eu acho bem confortável. E também ele tem um detalhezinho bonito, assim, a estampa é bonita. Aqui em preto não tem apoio de braço, nem nada do tipo. Mas tem cinto de 3 pontos para todos, né? Claro. E o encosto de cabeça, ele só não é fixo aqui no meio, né? O resto, até atrás, é fixo também, né? Janelinha ali do Polo. Aqui faltou também alguma coisa, né? Não tem saída de ar-condicionado traseiro. Eu acho isso, né, um pouco ruim. Mas ainda é de se entender. Outros carros também não tem. Agora, um USB aqui atrás pelo menos podia, né? Um USB ia ficar legal. Aqui pelo menos tem um porta-trecos que serve tanto aqui para trás quanto lá para frente, além de um espacinho aqui também que serve para os dois. Mas o espaço é bom, ó. O banco da frente está ajustado para mim e olha o espaço que eu tenho aqui. Então tem praticamente 2 palmos essa entrada aqui do banco. Também ajuda pessoas que têm a perna maior e mais altas a ficar bem certinho ali, né? Bem acomodado. Bom, então para frente eu gosto da Volkswagen, que eles colocam o logo deles aqui, né? Eles escrevem Volkswagen, e esse pedaço aqui é realmente plástico, não é adesivo, né? Então tem carros bem mais caros, categorias bem superiores e adesivo. E o adesivo uma hora vai soltar, né? Pode demorar 1 ou 10 anos, mas uma hora vai soltar. Bom, aqui a gente vê algumas simplicidades também, como por exemplo esse volante, que não é o volante novo, igual já tem na versão Comfortline e Highline. Esse aqui é igual na versão MPI, então volante sem nada, com o desenho um pouco mais antigo. Já tem um novo logo da Volks, mas o desenho ainda é o anterior. Os materiais são bons também, né? Tem um plástico aqui de ótimo toque e também tem todos os controles aqui no volante. Fica mais pelo design mesmo, que ainda não é o atual. Aqui na porta, tudo plástico. Aqui na frente a gente já tem um detalhe bonitinho aqui em black piano, com umas ranhurinhas assim, com aqui a maçaneta também em black piano, trava, destrava do carro. Aqui tem um detalhe bem bonito, isso me lembra um pouco o Pulse, o Fastback, né? Esse desenho tridimensional aqui, mas que eu acho bem bonito. É plástico, mas dá um charme no carro. Aqui, ó, aqui não é plástico, aqui já tem um apoio de braço bem fofinho, por sinal, em tecido. E aqui, maçaneta também, a maçaneta não, né? O puxador aqui em plástico também. Aqui as saídas de ar-condicionado, bastante black piano. Então nessa parte aqui do painel eu acho bem bonito, acho que dá um visual bem legal. Dá pra ver que tem como se fossem umas ranhurinhas assim, desenhadas, também dá um charme, melhor do que se fosse uma peça inteira só. Pelo menos não é plástico inteiro igual é o Paul Track. Tudo bem, o Paul Track é mais básico ainda que esse aqui, é de se entender, mas assim fica mais bonito, né? E uma das coisas que ao mesmo tempo que perdeu, ganhou, foi o painel digital. O problema é que esse painel digital, ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele causou muitas polêmicas. Isso porque ele não tem o conta-giros, não tem tacômetro, ou seja, não tem como você saber em que rotação do motor você está. De verdade, não senti muita diferença nisso no dia a dia. O novo C3, por exemplo, também não tem, eu consegui dirigir tranquilo. Aqui ele tem uma indicação de marcha que fica nessa região e ele mostra se você deve aumentar a marcha ou abaixar a marcha. Isso ajuda um pouco, mas para quem curte mais carro, manja um pouquinho mais, ia gostar sim de ter um painelzinho ali que tivesse pelo menos um tacômetro. E não é configuração. Infelizmente não tem como mesmo colocar o painel com conta-giros. Aqui ajuste do farol, que não é automático, mas pelo menos a gente também tem ajuste de altura do farol. Então farol de LED com ajuste de altura, muito interessante. Aqui a haste do farol alto e também da seta, e aqui do limpador de para-brisa. Lembrando que ele também tem um limpador de para-brisa traseiro, isso eu acho muito importante. Então, essa multimídia não é a Volkswagen Play, como vocês estão vendo, mas é uma multimídia bem competente. Eu acho simples, mas é o simples funcional, serve para tudo. Então assim, aqui o botãozinho é rápido, você vai mexendo aqui nas coisas e ela vai funcionando muito bem. Então a gente tem aqui a parte de mídia, então tem seleção aqui de Bluetooth, tem a fonte. Essa multimídia lembra bastante o que era nos carros um pouco mais antigos da Volkswagen, Tiguan, por exemplo, Amarok. Bom, a Amarok até hoje é a mesma multimídia ainda, né? Mas os carros antes ali de 2018, 2017, vários carros tinham essa multimídia aqui.
que não é ruim, né? Eu gosto. Então tem aqui algumas funções para você ver sobre o consumo e trip do carro, né? Então, por exemplo, desde a partida eu rodei 5 km, fiz 11,6 km por litro, lembrando que ele está abastecido no etanol. A longo prazo está fazendo 9,4, rodei 42 quilometrinhos desde o abastecimento, fazendo 9,5, rodou 46 quilômetros. Que diz que dá para rodar 630 ainda, bastante coisa, né? Então aqui você configura seu celular, aqui você configura a parte de aplicativos, que aí vem também mais um ponto negativo, né? E aqui algumas configurações. A parte do ponto negativo que eu digo é porque a gente tem 2 saídas USB aqui, também é um ponto positivo na verdade, porque é difícil hoje em dia carros de entrada virem com USB tipo C e é muito bom, né? Então é um ponto positivo, ao mesmo tempo que é negativo. É negativo porque ele não conecta para o CarPlay por essas saídas aqui, você tem que usar essa aqui do painel. Isso me lembra muito o Peugeot, o 208 tinha esse problema, né? Tinha aquele cabo no meio aqui do painel. Isso não é legal não. E fora que eu não tenho mais esse cabo também, né? Meu iPhone é só assim. Eu teria que comprar um cabo para usar. Tudo bem, é só comprar um cabo, mas isso é muito mais fácil se já fosse assim. Aqui saída de ar-condicionado, que parte de ar-condicionado, o painel lembrando que não é digital, mas é bem fácil de usar, é bem funcional. Aqui não tem carregador por indução, mas a gente tem, né, esse espaço aqui que dá para colocar o celular tranquilo, fica muito bem posicionado, porém é plástico, não é borracha. Tome cuidado para não riscar seu celular. Bom, plástico não risca assim, mas se tiver uma poeirinha, alguma coisinha junto assim, vai dar uma riscada. Aqui uma série de botões sem utilidade alguma e o botão do porta-malas, para abertura do porta-malas, como eu falei agora há pouco para vocês. Aqui um corinho, alavanca de câmbio que, nossa, é muito bom, gostei bastante, né? Os engates são muito precisos, tem um ajuste muito bem feito, ele é curtinho, então, ó, funciona muito bem. Para colocar ré, você empurra para baixo e coloca aqui na ré. E aí ele já apita ali por causa do sensor, lembrando que também não tem câmera de ré. Eu acho que a câmera de ré seria um item legal, mas ok. Aqui, tomadinha 12 volts. O freio de estacionamento é do tipo convencional, é claro. E aqui tem 2 porta-copos que, olha, não cabe nada muito maior do que essa garrafinha aqui, que também não é grande. Ela cabe perfeitamente aqui, uma garrafa grande não cabe. Então, se você quiser ter uma garrafa grande, coloca aqui na porta. E aí tem um ponto positivo também, porque cabe bastante coisa aqui na porta. Aqui o ajuste do retrovisor elétrico. Se você mantiver aqui na escolha para o lado direito do retrovisor e der ré, ele tem a função tilt down. Então, dei ré aqui, ele vai abaixar automaticamente ali, como vocês estão vendo, ó, não estou mexendo ali, para você justamente não ralar a roda na guia. Voltou ao normal aqui, e aí ele volta ao normal depois, ali quando estiver andando com o carro. Legal, né? Então, como eu falei, esse espacinho, aqui o banco também é inteiríssimo, mas olha que banco confortável, ele já tem 4 airbags de série, então a gente tem um airbag lateral também, né? Esse banco tem boas abas, eu achei ele extremamente confortável. Aqui tem um porta-luvas também com espaço bacana, além do retrovisor que não é fotocromático, infelizmente. A iluminação aqui também parece um pouco simples, mas o carro também deu uma simplificada, né? Aqui não tem capinha nem iluminação, é só o espelhinho direto. Aqui nem espelhinho tem, nem iluminação. Fazer o que, né? Aqui também o sistema de som dele é ok. Eu acho que essa redinha aqui essa parte aqui que seria o Twitter é mais estético, porque não senti nem um pouco do agudo do Twitter. E normalmente quando você coloca a mão, dá aquela abafada, você sente. Aqui eu ponho a mão e tiro e não muda nada o som. Então o som, mesmo configurando para ele ter uma qualidade bacana ali, os agudos ficarem e os médios ficarem bem ajustadinhos, ele tem um som um pouco mais puxado para o médio do que para o agudo. Isso mostra que o som vem de baixo. Coisas de áudio mesmo. Então eu acho que esse carro aqui não tem o Twitter. Não vi no site da Volkswagen, erro meu, me perdoem, mas tô falando o que eu percebi aqui. Agora, a chavezinha aqui, ó. Uma chave canivete, mesmo desenho comum, né? Que tem trava, destrava e abertura do porta-malas. E aí você coloca ela ali, gira, espera apagar todas as luzes que se acendem no painel e aí pode ligar o seu novo Polo que você comprou por R$96 mil. Se colocar a cor vermelha, que na minha opinião é a mais bonita,
mais um pouquinho, se não me engano é R$ 1.600 a mais. Os preços atualizados estão aqui embaixo junto com ficha técnica. Agora quero levar vocês para dar uma voltinha aqui a bordo do novo Polo, né? Bora! É isso aí, galera, bora lá dar aqui um rolê no novo Polo 1.0 com câmbiozinho manual, que na minha opinião é hoje uma das melhores opções. Nunca tive muito contato com os carros da Volkswagen, agora que eu comecei a testar os carros, eu tô gostando bastante, né? Então já começa aqui um dos pontos negativos do carro, que é a falta do ajuste do volante. É um dos poucos defeitos do carro, vamos dizer assim. Ficou um pouco contraditório, né? Eu falei que eu tô gostando do carro e acabei de falar logo de cara um defeito. Mas eu acho que de cara, assim, coisas que me incomodou nesses 7 dias que eu passei com o carro foram duas só. Primeiro, a tampa do porta-mala, que não tem como abrir pela própria tampa, tem que abrir pela chave ou aqui pelo console. Isso aqui não me incomodou muito, mas de certa forma é um incômodo, assim, pra mim serviu muito bem, porque eu consegui achar uma altura legal. Mas pra quem é muito alto, teve um amigo meu que dirigiu esse carro, ele tem 2 metros de altura, ele é bem grandinho. Pra ele aí não ficou tão legal assim. Então eu diria que é o segundo ponto negativo. De resto, eu acho que a questão de essa polêmica do Volkswagen do plástico, isso não faz diferença alguma. De verdade, o carro é muito gostoso de andar e você até esquece disso daí. Isso acaba sendo uma coisa extremamente supérflua. O acabamento, mesmo também aqui sendo tudo plástico, aqui onde você apoia o braço, ele é macio, né, tem tecido, já é legal. Aqui tem esse Black Piano que deixa um visual bem bonito. E esse painel digital, por mais que não tenha o conta-giros, eu acho que para um carro de uma versão mais básica fica muito chique, né? Dá um ar de que é um carro mais caro. A Volkswagen sempre soube fazer isso muito bem, né? Por dentro, assim, toda a parte aqui do painel sempre pareceu ser um carro mais do que realmente é. E eu gosto disso. Esse volante não ter revestimento em couro não me incomodou em momento algum. É lógico que quando tem revestimento traz mais conforto, né? Às vezes quando a mão fica suada, tudo não escorrega, mas aqui não me incomodou nem um pouco. Eu acho que a ergonomia aqui do volante também é muito boa, e ele tem uma resposta muito boa, ele é bem dinâmico, né? Ele aponta bem o carro, então onde você vira o volante, ele vira o carro na hora. Isso é bem legal. Outra coisa sensacional desse carro aqui que eu achei, claro, é o câmbio, né? Essa manoplinha de câmbio aqui é uma delicinha, né? Engates muito precisos, engates curtos. Eu acho que talvez a alavanca poderia ser um pouquinho menor, né, para ficar um pouco mais baixo, mas ainda assim não é aquela coisa alta, igual, por exemplo, lá no Sandero. Comparado ao Argo também, esse câmbio aqui é extremamente melhor. Não andei no Onix, então não vou poder falar do Onix, mas eu acho que o único que está perto desse aqui, que mais ou menos ele tá no mesmo padrão de tão bom, é o HB20. Eu gosto bastante do câmbio do HB20. Eu nunca andei no HB20 ou 1.0 com câmbio manual, só nos automáticos. Então por isso que talvez eu não possa falar muito desse carro em relação aos concorrentes, porque eu não andei nem no Onix nem no HB20 com câmbio manual. Mas desse aqui especificamente, do que eu andei, eu gostei muito, de verdade. Não tô querendo puxar saco de montadora, nem ficar falando bem deles não à toa, mas eu realmente gostei do carro. Dinamicamente ele é bem divertido, né? Então mesmo depois que perdeu potência, eu acho que um carro continua bem espertinho. Eu peguei um Nivus antes desse aqui e eu acho que os dois estão mais ou menos ali. Claro, o Nivus é um pouco mais pesado, mas ainda é o motor 200 TSI, né? Lógico que aqui, né, a gente perdeu um pouco de desempenho, mas eu acho que o que perdeu não é nada tão estrondoso assim. Ainda assim continua um desempenho bem interessante, é um carrinho bem ligeiro na cidade, quando o turbo dá aquela enchidinha. E como o torque ele vem bem baixa, né, a 1750 giros, é um carro que está sempre acordado, sempre esperto para fazer ultrapassagens ou acelerações. Isso é muito bom. O farol de LED também é outra coisa que, na minha opinião, faz com que esse carro também seja uma ótima opção para você, porque faz diferença sim. Para você que só anda na cidade, circuitos pequenos, trechos, né, menores assim, talvez não tanto. Mas para quem pega bastante estrada, eu peguei estrada de noite, eu andei bastante de noite com o carro, para mim fez diferença. Eu achei que o fato dele ter farol de LED e os outros não, já é um ponto para você escolher esse aqui e não algum dos seus concorrentes. Além disso, esse banco aqui é extremamente confortável, né? Sinceramente,
não vejo muito problema dele sem ter isso. Lógico, é um corte de custo, seria mais bonito se fosse do tipo mais normal. Mas assim, pro motorista aqui não faz diferença alguma. Talvez também pro passageiro dê uma claustrofobia a mais ali, não sei. Mas aqui não muda em nada. É uma posição boa, ele tem umas abas laterais muito boas e elas são bem fixas assim, não é aquela coisa molenga. Então tudo isso junta para você ter uma boa experiência com o carro. Lembrando que essa é uma versão básica, né? Então se mesmo nas versões mais básicas, essa aqui é uma só antes, realmente da mais básica de todas, que ainda vem com calotinha, com tudo, aí já não tem também essa parte prateada, essa parte black piano, né? Tudo em plástico mais simples. Mesmo assim, ainda se preocuparam, né? Numa versão basicamente de entrada. Ela não tem um nome exatamente de versão, né? Chama-se Polo TSI apenas, porque acima desse é o Comfortline e vem o Highline. Ou abaixo desse é MSI, MPI, eu sempre confundo. Então talvez um nominho de versão ali ia ficar legal, né? Só Polo TSI, fica meio básico. É que nem o T-Cross, né? O T-Cross também tem a versão 200 TSI. Não tem um nome assim, ela é só simplesmente tem o nome do motor. Mas enfim, outra coisa que eu achei espetacular nesse carro também foi o consumo, né? Então na rodovia, para quem me acompanha nos stories, conseguiu dar uma olhadinha em quanto que eu consegui fazer. Eu viajei com esse carro, né? E eu consegui fazer médias de até 16,9 km por litro. Pois é, isso é realmente muito bom. Não andei, nessa média eu não andei quase com o ar-condicionado ligado, porque dava frio. Mas estava em 3 pessoas no carro, peguei a rodovia dos Bandeirantes, mantive a velocidade de lá. Depois deu uma diminuída na média de velocidade, porque eu peguei a marginal, é um pouco mais lenta, e aí enfim peguei um trecho da cidade, ali na Avenida dos Bandeirantes, pra quem conhece São Paulo. Então, quem viu lá e falou, mas também sua média de velocidade deu 80 por hora, assim qualquer um faz um consumo. Tudo bem, mas média, né? 90% do trecho eu fui a 110, 120. Isso para um carro 1.0 é realmente muito bom. E lembrando que estava no etanol, né? Na média geral, agora desde o abastecimento, está fazendo 13 km por litro. Eu já rodei 482 km e ainda me resta um quarto de combustível, que diz que dá para rodar 90 km. Ou seja, é um carro bem econômico, principalmente no etanol. Se colocasse gasolina nesse carro aqui, meu amigo, tá para rodar muito. Chuto que ele conseguiria fazer ali 19 km por litro, 20. Eu consegui fazer isso com um Argo CVT, e ele também é bem econômico, mas tem menos desempenho. Esse aqui é legal porque ele une o melhor dos dois mundos. Ele tem um desempenho muito bom, ao mesmo tempo que ele também tem um consumo muito bom. É a prova de que você consegue sim fazer um carro andar bem, tendo um consumo bom. Lógico, essa conta não fecha para carros muito maiores, pesados, tudo. E é aí que vem a eletrificação, a questão de colocar um motor elétrico junto à combustão para deixar ele mais eficiente e também continuar andando bem. A GWM, por exemplo, está mostrando isso. O Volvo já vem com o XC60 há tempos mostrando isso. Mas enfim, voltando ao assunto que realmente importa, eu gosto que une esses dois lados bem positivos. E para quem está buscando um carro desse tipo aqui, com certeza se preocupa, né, com economia de combustível. O desempenho também, né? Se você pode ter um carro 1.0 turbo, tenha 1.0 turbo ao invés de 1.0 aspirado. Se você não gostar do fato dele ser um pouco mais simples, aí você tem 1.0 aspirado com a opção, por exemplo, do 208 Stile, que já vem com teto solar, farol de LED também, tem carregador por indução, uma posição muito gostosa de dirigir também, um carro muito bacana de guiar. Só que aí assim, você não tem um motor turbo, né? Tem essa diferença. O que traz um valor um pouco maior para o carro, nesse caso, é justamente isso, né? É impossível você fazer um carro com mais componentes, com mais engenharia, ser mais barato do que outro um pouco mais simples. Mas enfim, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do carro, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma questão ainda, comenta aí embaixo que eu vou responder. Também se tiver alguma sugestão, manda bala, que eu sempre tô lendo aí os comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas relaxem que eu sempre assisto. Fechou? Não esquece de dar aquele like, se inscrever. Como sempre, tradicional, né? O dia que ninguém falar isso num vídeo, acabou o YouTube. Mas agora que o YouTube não tá muito legal também, né? Às vezes não entrega os vídeos como deveria, às vezes a monetização não vem do jeito que a gente gostaria.
mas faz parte do show. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.